Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 1, verso 17. Só vou ler este aqui, Romanos capítulo 1, verso 17. Quero tratar com os irmãos hoje, com base nesse texto, a respeito dos pilares da reforma protestante. É bem sabido que nós estamos no mês, não é verdade, onde comemoramos a reforma protestante, em especial no próximo dia 31. Aí sim, aí nós temos aqui a data correta, né, do dia em que comemoramos ali o pontapé inicial, não no sentido de que começou ali, nós vamos inclusive falar de alguns pontos históricos aqui, mas no sentido de que foi de fato o ápice onde se deu a reforma protestante. 31 de outubro de 1517. Nós não comemoramos, veja bem, nós não comemoramos o Halloween. Amém? Dizem que é na mesma data. Nem brasileiro isso é. É uma apropriação cultural que algumas pessoas intentaram, né, por fazer. Nós não comemoramos isso, não. No dia 31 nós comemoramos a reforma protestante. Tá legal? De onde somos oriundos. Somos cristãos protestantes. Então é daí que vem esse termo, tá bom? Os pilares da reforma protestante. Temos falado aqui todas as quartas-feiras. Já vamos chegar ao final, inclusive. Tem só mais duas com esse tema. Sobre os 5 solas. Solas, somente, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Eu vou falar um resumo, claro, hoje também. Não posso não falar da reforma protestante, não dizer acerca disso, mas não da mesma forma com que nós estamos estudando às quartas-feiras. Quarta-feira é uma forma um pouco mais aprofundada, mais histórica, com mais tempo. Tá bom? Pilares da reforma protestante. Romanos capítulo 1, verso 17. Olha o que está escrito aí. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler juntos? Todos juntos? A versão que eu estou usando é essa aqui, ó. Está na tela. Se você quiser acompanhar aqui de forma uníssona, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Visto de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Meus irmãos, estou falando sobre reforma protestante. Não há aqui nenhum sentido da idolatria do que é a reforma protestante, mas de forma nenhuma. Não há nenhum sentido de idolatria pelos homens que foram usados por Deus na reforma protestante. Também não tem. Não seria diferente se assim fizéssemos, né? Idolatrássemos homens ou simbologias da reforma, não seria diferente do que o que a própria reforma combateu. Martinho Lutero aqui, um monge agostiniano, refugiado, não é? À luz de velas, estudando a carta de Paulo aos Romanos, essa aqui que nós lemos, foi iluminado por Deus. Não aqui a luz de velas o iluminou, não, mas a própria ação do Espírito Santo iluminou Martinho Lutero, trazendo ele graça, misericórdia da parte do Altíssimo. E nessa leitura aqui, ele se deparou exatamente em Romanos, nesse verso que lemos, em especial essa última parte. O justo viverá pela fé ou por fé, nessa versão que lemos aqui. Quando ele estava lá estudando a palavra de Deus, e ele sempre foi muito estudioso, quando passa a fazer parte do clero, não é verdade? Ele estudava sim, conhecia muito sim, mas aplicava em determinada época da vida dele de forma vazia. Não entendia o que de fato era a graça de Deus. Inclusive pensava que era por obras. A partir do momento que o próprio Deus ilumina a mente dele, nessa expressão que eu falei aqui para vocês, ele estudando a carta de Paulo aos Romanos, e lê isso aqui, o justo vive pela fé, ou viverá pela fé, ele tem uma mudança radical na vida dele. Tem um livro muito bom, se não me engano tem aí, Nascido Escravo, não é? Tem lá? Muito bom para você compreender isso aqui, do que aconteceu na vida dele, e também Confissões de Agostinho, tá bom? Eu tenho esse livro, muito bom, fala a respeito da transformação, do que a graça faz mediante a fé, não é? Dentre homens pecadores como eu e você. A graça de Deus aqui aplacou o Lutero de tal forma
que deu início, formalmente falando aqui, a um dos maiores movimentos de retorno às Escrituras Sagradas, conhecido como Reforma Protestante. Há muitos que dizem, inclusive, que depois do movimento de Atos 2, aquele movimento da descida do Espírito Santo de Deus, a Reforma Protestante foi um dos tais movimentos tão grandiosos, tão exemplares, não para o próprio homem, mas da força do próprio Deus no que ele trouxe ao ser humano. Digo isso porque no século XIV e XV, a reforma foi no século XVI, século XIV e XV, alguns movimentos aqui esporádicos de protestos, eles surgiram contra os ensinos e práticas da igreja medieval. Quando eu estou falando de igreja medieval, você entenda romanismo, ou igreja católica romana, tá certo? Essa mesmo que você sabe e conhece. Alguns líderes foram chamados, disse aqui rapidamente num estudo bíblico, de pré-reformadores. Alguns conhecidos, John Huss, John Wycliffe, um até um tanto nem tão conhecido como esses, mas que também é importante dizer, Jerônimo, de Savonarola, não sei se vocês já ouviram falar, foram homens usados por Deus, que antes da reforma, antes do 31 de outubro de 1517, já apontavam os excessos e os erros que cometiam a igreja medieval, o romanismo, a igreja católica apostólica romana. Bom, um deles foi queimado vivo. Gente boa, o pessoal lá, hein? Ele apontou os excessos que tinha na igreja católica apostólica romana em seus ensinos. E aí veja o que aconteceu. Ele combatia, John Huss, Wycliffe, o Jerônimo, imoralidades do clero, como existem hoje, que vocês veem. Casos de pedofilia. Isso vocês pensam que começou agora? Não. Isso já existia. Entre eles, as pessoas, os padres, tantos outros ali, de forma totalmente trágica, é claro, abarcados pelo pecado, faziam isso. John Huss, Wycliffe e o Jerônimo combatendo essas coisas. Eles também condenavam a superstição, o misticismo, em relação à igreja católica apostólica romana. Eles também combatiam peregrinações insensatas, que não davam em absolutamente nada, campanhas que não davam em absolutamente nada, mas simplesmente para o próprio benefício do alto clero da igreja católica apostólica romana. Combatiam também a veneração aos santos. Eles faziam isso também. A igreja católica venerando os santos, o John Huss, o Wycliffe, o Jerônimo e tantos outros, eles apontavam falando, isso não pode. Só quem deve ter adoração é Deus, não os santos. Eles também combatiam o celibato e as pretensões papais, que se eu fosse citar a vocês aqui quais eram, talvez vocês se escandalizariam e eu não teria tempo para dizer exatamente em minúcias o que de fato acontecia em seus contextos históricos. Convido vocês para que venham ao estudo. Aqui nós temos tempo para isso. O tradicionalismo da igreja medieval romana deixara, crescente os ensinos enganosos em meio à igreja, até o momento era aquela igreja, em ponto de superioridade às escrituras sagradas. A tradição do romanismo estava igual ou superior às escrituras sagradas na ideia da igreja de Roma. E afetava inclusive a questão da justificação. Esse era um ponto central. A ponto de o Papa da época, reinante, poderíamos colocar assim na época, porque Lutero leu isso e viu, o justo viverá por fé, era o Leão X. Papa, gente boa, irmãos. Vocês não têm noção de quão gente boa era esse Papa aqui. Claro que estou sendo irônico. Em razão de necessidades avultadas, resumindo, ele quis ter uma quantia exorbitante monetária para terminar a obra do templo de São Pedro em Roma. Ele não conseguiu ter o dinheiro necessário. E aí ele fez o quê? Vamos fazer alguma coisa para que a gente obtenha esse dinheiro. Para que a gente construa esse templo situoso. Lembre-se da época de Constantino. A igreja sofreu uma certa elitização. Templos com porta de bronze. Aquela coisa tudo muito bonito. E não tem nenhum problema o templo ser bonito. Mas eles queriam isso para elitizar o clero e os seus amigos.
chegando aqui nessa época, ele não conseguiu terminar o templo de Roma. Então, ele permitiu que um camarada enviado dele, para nos ser enviado de outra pessoa, vocês já sabem quem, tá bem? Chamado por John Tetzel, esse era o nome dele. O Leão X deu uma carta para que ele percorresse por toda a Alemanha, e olha onde ele foi começar, na Alemanha, estava lá o Martinho Lutero, para que ele percorresse em toda a Alemanha, vendendo bulas papais, uma espécie de uma folhinha, sabe? Escrita. E o que tinha nessa bula papal, ou nas bulas papais, elas eram assinadas pelo Leão X, e diziam lá, quem possuísse o nome ali, naquelas bulas papais, teriam o perdão dos pecados concedidos. Então ele vendia essas bulas papais, quem tivesse posse disso, teria o perdão dos pecados já decretado, tá certo? Pelo Leão X, tudo bem? Além disso, não somente os vivos, mas porventura alguém tivesse um parente morto lá, que estivesse no purgatório, e a pessoa comprasse, aquele que estava em vida, essa bula papal, a alma poderia ir embora, poderia sair do purgatório e subir. Inclusive, o lema, não é verdade, do John Tetzel foi o seguinte, abre aspas, tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, ou gasofilácio, né? A alma dos vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Ele estava vendendo salvação. Tudo bem? Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Olha aonde chegou a igreja. Vendendo salvação. Vendendo bulas papais. Bulas compradas sem necessidade de confissão, de arrependimento, nem muito menos de absorção pelo próprio Deus, pelo perdão dos pecados. Bastava um pedacinho de uma bula papal, tá tudo certo. Vai para o céu, Fausto. Eles vão para o céu. Era isso que eles estavam fazendo. Dentre tantas outras atrocidades, essa aqui talvez seja a mais suave. Eu disse aqui no estudo. Eles vendiam até esterco de animal sagrado. Vocês sabiam disso? Com a ideia de que foi o esterco da linhagem do jumentinho que carregou Jesus na entrada triunfal. Aí você olha numa coisa dessa, não vê muita diferença em muitos redutos religiosos protestantes, ou chamados protestantes, que vendem a toalhinha da bênção, o óleo ungido não sei da onde, a vassoura para varrer não sei o quê, e bababá, e bababi. São indulgências do tempo moderno. Eles precisam ser combatidos. Heresia. Nós estamos falando de uma carta onde o tema da carta é justificação pela fé. Romanos, o tema é esse. Justificação pela fé. E veja, Lutero então, observando aquilo, e foi na Alemanha, ele olhou, viu, dá até para imaginar, né? Deve ter coçado a cabeça, estudando a Bíblia, já iluminado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar contra John Tetzel. O Tetzel ia lá e vendia as bulas papais, e aí vinha o Lutero atrás, heresia, não falava exatamente assim, né? Heresia, falando o contrário, usando a Bíblia para isso, é claro. E aí a campanha de venda de indulgências do Tetzel acabou que não dando muito certo como foi programado. Certa vez Lutero pegou inclusive tudo isso, colocou em praça pública e queimou. Corajoso, não? Queimou tudo. Aí então, no dia 31 de outubro de 1517, não era o dia das bruxas. Tudo bem? Tá certo? Nós não comemoramos o dia das bruxas. Nem negociamos isso. Tudo bem? Em 31 de outubro de 1517, conhecido como o Dia de Todos os Santos, era esse o dia? Imagina a comemoração que era. O Lutero esperou esse dia, 31 de outubro de 1517, ele publicou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses, 95 argumentos contra, em especial, não só, a venda de indulgências. Explicando por que ele estava combatendo aquilo, à luz das escrituras sagradas. Falando dos abusos e as corrupções ligadas às indulgências para obtenção de perdão mediante a questão monetária. Ele estava combatendo isso. E veja,
largamente a Igreja Católica Apostólica Romana achou um caminho bom e continuou com isso. Iniciada propriamente então a reforma no século XVI agora, ela abrangeu um movimento cristão de protesto, por isso o nome protestante, contra diversos pontos, olha aspas, de doutrina, porque para mim não é doutrina isso, vem da indulgência, de doutrina da Igreja Católica, tá certo? Propondo aqui uma reforma no catolicismo romano. A ideia de Lutero não era sair de lá, ele queria que a igreja fosse bíblica. Mas como sempre, você sabe bem o que acontece. Você sabe bem o que acontece. A gente sabe muito bem disso. O que Lutero leu nas Escrituras Sagradas, ensinou da forma como Deus revelou através da palavra, foi e ainda é a base fundamental pela qual nós devamos caminhar, não é? E não entrelinhas infundadas, não achismos, não induções que havia na igreja medieval e que há até hoje, e em muitos outros redutos, até ditos protestantes. A maioria delas ainda é erroneamente ensinada. E veja, irmãos, pressupostos totalmente corrompidos aqui, pecados, manipulações humanas, foram e devem continuar sendo combatidos. Eles precisam ser combatidos. Não dá para a gente fazer a política da boa vizinhança, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Como é que nós vamos ficar negociando algo que não é nosso? Entretanto, nós não podemos reduzir, não é, meramente a reforma protestante, esse ato histórico ocorrido na Alemanha no século XVI. O movimento foi tão de Deus, a gente pode dizer assim, que ele foi expandido. Aos poucos ele se estendeu, foi para o lado da Suíça, foi para a França depois, da França para a Holanda, Hungria, Escócia, Inglaterra, começou a tomar proporção em tudo quanto é lado. Não era um movimento político. Depois de Lutero, grandes outros irmãos reformadores protestantes foram também importantes, usados por Deus para a renovação do cristianismo, trazer novamente o que Deus queria nos trilhos, não é? Você tem João Calvino, um homem, como diz o próprio Jacobo, os armínios, né? De mente privilegiada, agraciado por Deus. Ele sistematizou brilhantemente os ensinos bíblicos, doutrinários. Quem era João Calvino? Ninguém. Pó e terra, como eu e você. Foi usado por Deus? Foi, como eu e você. Na proporção que Deus dá. Um homem de mente brilhante. Deus condicionou isso aí. Também foram importantes não só o Lutero e o Calvino, mas também Teodoro de Bezé. Não sei se já ouviram falar, talvez um pouco menos conhecido. Não só esse, mas Eurico Zwinglio, parceiro ali de Calvino. Não só esse, mas o Knox, na Escócia. A ponto de esse homem, irmãos, orar e falar: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. E o rei tinha mais medo da oração de Knox do que exércitos que poderiam cercá-lo. Para você ter uma ideia de como ele era usado por Deus. Pedindo que a palavra fosse central. Um homem de oração. E tantas outras pessoas. O protestantismo conclama pilares, então, e certas proposições teológicas que sistematizam aqui o combate e os desvios doutrinários. Veja, ao longo da reforma protestante, é muito claro, é possível nós vermos esses pilares como sustentação dos principais temas de combate aos desvios doutrinários da igreja romanista. Eles estavam combatendo esses excessos. Resumidamente, essas proposições teológicas serviam como pilares da reforma protestante, ficaram conhecidos como 5 solas. Esse nome não foi dado ali na reforma protestante. Esse nome veio depois. Os conceitos já estavam ali. Percebe? Olha só, frases latinas, 5 solas, né? Que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada, quando eu digo reformada, da reforma protestante, tudo bem? E a teologia medieval, romana, da igreja católica. Sola vem do latim, aliás, significa unicamente, somente, na língua portuguesa, né? Claramente, somente isso, somente aquilo.
E esse foi o conceito. Sola fide, somente a fé, né? Não na ordem cronológica. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola Gratia, somente a graça. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Eles não dormiram não, irmãos, e amanheceram falando, vamos colocar esse negócio aqui e vai ser um jargão, vamos... Não. Foi um combate aos excessos e os desvios doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou falando pausado por conta da minha situação aqui, viu? Vejamos então, rapidamente, esses 5 pontos aqui que é importante para nós, de forma breve e resumida, e no contrapé do que nós estamos fazendo no estudo bíblico. Quem está participando aí vai entender. Sola fide, primeiro aqui, somente a fé. Justificação pela fé, não é? O justo viverá pela fé. Desde o princípio, irmão, subtrai-se a afirmação de que o homem é justificado do início ao fim, única e exclusivamente pela fé, sem qualquer acréscimo de obras, ou seja, mérito humano, já que é um dom, é um presente de Deus. Sempre tem gente querendo distorcer isso. Não, tem que ter alguma coisinha, o homem tem que fazer, o homem é aquilo, o homem é outro. Não. Isso é a herança da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é protestantismo isso. Nunca o foi. E com isso também não estou dizendo que nós devamos negligenciar o processo de santificação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos santificados porque já fomos salvos. E não somos santificados para obtermos salvação. Senão seria obras. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que a salvação que é condicionada a nós se deu pela graça mediante a fé. E essa fé, inclusive, não vem de nós. Os reformadores estavam falando exatamente isso. Olha, como é que vocês da Igreja Católica estão dizendo que não é somente a fé, é a fé e mais alguma coisa? Se for a fé e mais alguma coisa, Cristo não é suficiente. Na cruz, os pecados dos homens foram lançados sobre Cristo, cumprindo assim a justiça de Deus. Esse aqui é um ato de graça, por meio do qual Deus perdoa os nossos pecados. Quais pecados? Os pecados passados. Talvez você nem lembre deles mais. Você lembra de todos os pecados que você cometeu na sua vida? Duvido. Duvido. Todos. Você anota lá todos os pecados que você cometeu, voluntário e involuntariamente? Mas eles estão abarcados aqui. Todos os pecados do passado, todos os pecados do presente, todos os pecados que ainda você cometerá. E você cometerá. Não pense que não. Seja involuntário ou voluntário. Todos esses aqui, Deus nos declara justo diante do sacrifício dele. Mas eu não preciso fazer nada? Não. Somente crer. Fé. E como é que você crê? Você só crê se ele te vivificar, se ele te regenerar. Senão você continua mortos em delitos e em pecados. A fé não precede a regeneração. Primeiro regeneração, depois fé. E essa fé que insere em você, para que você creia, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Presbiteriana, muito menos a CCB, porque tem bastante gente aí CCB aqui, não é a Deus e Amor, não é a Assembleia de Deus, é Cristo. É Ele que te dá essa fé, para que você creia. Esqueceu a universal. Olha só. Essa fé aqui diante de Deus, ela é suficiente para que seja imputado em nós justamente os méritos do sacrifício de Cristo. Não é pelo nosso mérito, mas é o mérito do sacrifício de Cristo. Veja só, Martinho Lutero, ele compreendeu, ele acreditava na salvação por obras, viu? Quando ele teve a mente iluminada, ele, opa, quando ele leu aqui, o justo viverá pela fé, como é o negócio? O Espírito Santo trabalhando nele. Quando ele compreendeu o princípio aqui, ao ser confrontado, e o Evangelho é isso, confronta o nosso coração, com a simplicidade e a profundidade descrita em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, aí repercutiu no coração dele. 95 teses. Haja tese, hein?
Se fosse na sabatina do presbitério, Joel, ele já tinha 95 monografias. Tem noção que é isso? 95 teses para ser fixada de forma simples, que qualquer um poderia chegar lá e ler e verificar que estava totalmente desconexo com o que a Bíblia ensinara. O que a Igreja Católica estava falando. Sem contar que ela lia a missa em latim, né? Sem contar isso. Ninguém entendia latim. Só o alto clero. Então veja. Então a Igreja Católica Apostólica Romana reage num concílio na cidade de Trento, 1546 a 1562. O Brasil já estava descoberto. Vamos fingir que ele foi descoberto em 1500. O Brasil já estava descoberto. E dentre tantos pontos de rebate à reforma protestante, a Igreja Católica claramente condenou, irmãos. Eu vou te dar onde está escrito para você pesquisar depois. Preste bem atenção nisso. A Igreja Católica no Concílio de Trento, tá bom? Que começou em 1546, depois da Reforma Protestante, ela condenou o sola fide. Ou seja, ela condenou o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aonde está isso? Concílio do Vaticano, cânon 9. Qualquer site da Igreja Católica, você acha isso escrito lá. Abre aspas, vou ler. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação. Engraçado, né? A graça da justificação. Lembra alguma coisa aí, pessoal? Para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento da sua própria vontade, seja anátema. Tem noção que é isso? A Igreja Católica Apostólica Romana disse e continua dizendo. Somente a fé não. É a fé e mais coisas aí. Se você vier com essa conversa de somente a fé, é maldito. É anátema. Está escrito no cânon deles. Não é invenção protestante. Cânon 9. 1546, no Concílio de Trento. Eles estão condenando a própria Bíblia. Vocês têm noção disso? Não? Esse texto que nós acabamos de ler, o justo viverá pela fé, rasga ele? O que é que a gente faz com esse texto aqui? Irmãos, nós temos uma denominação, dada o chamado catolicismo romano, dizendo que a justificação pela fé é uma furada. Que na verdade isso é uma heresia. É anátema, é maldito. Chamar a Bíblia de maldita, irmãos. Você tem noção que é isso ou não? É a palavra de Deus a Bíblia, viu? Tem noção que é? Irmãos, as obras são resultados de uma fé sincera. Fé esta que o próprio Deus insere em nós. Inclusive, nós caminhamos em boas obras porque foram preparadas para nós desde antemão, para que caminhássemos nela. Somos feitura de Cristo. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós somos salvos e caminhamos nas boas obras. Percebe? Não há nenhuma barganha, negociação, crédito no céu, do jeito que vocês quiserem chamar aí. Toda e qualquer obra que façamos para sermos aceitos diante de Deus é um pecado. E se fizer isso aqui consciente, está pecando consciente. Qualquer obra que você fala, não, eu vou fazer para merecer a salvação, para merecer, é pecado. Sabiam disso? Tem pessoas que fazem isso inconscientemente, porque estão envoltas em um legalismo religioso, estão sendo enganadas muitas vezes, sim, mas tem pessoas que fazem conscientemente, sabem que está errado, mas continuam fazendo. Ah não, mas o sistema aqui, o sistema é maior do que a palavra de Deus? Ah, mas a igreja aqui, a igreja é maior do que a palavra de Deus? Pense nisso. A Igreja Católica Apostólica Romana combatendo sola fide, somente a fé.
Sola fide, irmãos, somente a fé, significa que a justificação é única e exclusivamente pela fé em Cristo. E até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem. Não vem de você, irmãos, é dom de Deus. Você conhece o texto de cor e salteado. Eu já citei ele aqui, sei lá, eu vou chegar no 365, que é um para cada dia do ano, né? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ó. Põe aqui, ó, pra gente, Letícia, por favor. Aproveita para tomar uma água. Porque pela graça sois o que, irmãos? Está escrito aí? Mediante as obras, é isso que está escrito aí? Mediante a fé, irmãos. Isso não vem de vós, não é posse do nosso braço, não é meu intelecto, não é a minha formação, mestrado, doutorado, não é nada disso. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de quem? Vai próximo. Lê aí, o que está escrito aí? Como é então que no cânon 9 está escrito: olha, não é somente a fé? Irmãos do céu, tem que ser realmente, tem que estar com a escama nos olhos mesmo, né? Nossa oração é que Cristo ilumine, né, a mente dessas pessoas. Sola fide, somente a fé, retrata para nós que o homem regenerado, não regenerado, aliás, né? Ele é incapaz de confessar Jesus como Cristo. Ele não nasceu de novo, irmãos. O homem está morto em delitos e em pecado. Como é que ele vai confessar, aliás, Cristo como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, como seu Senhor, como seu Mestre? Ele está morto. Morto tem fé? O que vocês acham? Estou falando espiritualmente, inclusive. Claro que não. Horas. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo que o homem aqui pode responder positivamente aí a conversão, com fé e com arrependimento. Você percebe a sequência disso? Está morto, está lá no caixão. Aí vem o caixão espiritual, né? Vem o Espírito Santo, vivifica o camarada, eleito desde antes da fundação do mundo. Vivifica o camarada. Vivificou, está vivo agora. Aí vem Deus, insere fé nele, ele se arrepende, faz uma curva no caminho, se volta para Deus e fala: Deus, realmente, eu sou um miserável, pobre, cego, nu, eu preciso de você. Eu não consigo por mim mesmo. Conversão. Depois ele caminha num processo de santificação, ao longo da vida inteira dele, lutando contra o pecado. Quer dizer que ele não vai pecar mais? Eu não disse isso. Quem não peca já é mentiroso, a Bíblia diz. Tudo bem? Nós lutamos contra o pecado. Nós não temos mais prazer no pecado, como era antes. Percebe? Mas para que eu caminhasse no processo de santificação, antes eu já tinha sido salvo, regenerado, fé, arrependimento, conversão. Percebe? Então olha só. Romanos capítulo 1, capítulo 5, aliás. Ajuda aqui a gente, Letícia. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha o sola fide aí, comendo solto, como a juventude diz aí, voando alto. Olha lá. Ó. Justificados, pois, mediante as obras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana, é assim? Para mim é muito claro o que está escrito na Bíblia Sagrada e eu prefiro continuar com ela. Não pense diferente disso, irmãos. Somos salvos por uma obra apenas. Sabe qual? A de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por essa obra nós somos salvos. Os méritos são dele. Sola fide. Somente a fé. Um segundo sola é o solos Christus, emendado com esse aí. Somente Cristo. Solos Christus remete, irmãos, ao contraponto em relação à igreja secularizada. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Contra os sacerdotes daquela igreja católica, que se colocavam numa posição especial. Eles eram os mediadores da graça e do perdão. Eram eles que se intitulavam assim. Como eles faziam isso? Através das indulgências. Eu não abri falando aqui do Leão X? O que o Leão X fazia, irmãos?
Ô Tétio, vem cá. Deixa eu dar um vistinho aqui. Leva lá e vende aí. Vamos mediar esse perdão de pecados. Não foi isso que ele fez? Vamos mediar essa salvação. Não foi isso que o Leão X fez? Sim ou não? Não só ele, todos os outros papas. Tudo bem? Eles se colocavam numa posição de mediar perdão de pecados. Irmão, deixa eu falar uma coisa clara para você aqui. Se você vir um dia a mim e falar assim, vamos orar junto, ou ora por mim, eu nunca vou recusar de orar por você. Para que Deus me perdoe, eu vou mandar você se converter. Eu já estou dizendo aqui agora. Tudo bem? Eu não perdoo o pecado de ninguém. Eu não perdoo nem o meu pecado. Imagina o seu. Tá certo? Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te aconselhar biblicamente. Vou caminhar com você naturalmente. Trabalho pastoral. Mas eu não intercedo por vocês. No sentido de perdão de pecados. Tá bem? É nesse sentido que eu estou dizendo. Tá bem? E nem vocês por mim. Senhor, olha lá, eu sei que ele está enfiando o pé na jaca. Mas tudo bem, Senhor, não tem problema. Não. O arrependimento tem que estar aí no teu coração, no meu coração. Nós vamos pregar a palavra, nós vamos te ensinar. Mas eu não intercedo no sentido de salvar vocês. Eu não tenho poder salvífico. Tem alguém que tenha poder salvífico aqui ou não? Fala pra gente já orar e já expulsar logo. Não? Tá. Que aí, se manifestar alguém, a gente já ora, né? Para quebrar o gelo aqui. Então olha só. Irmãos, eles tinham essa posição. Eles mesmos se retratavam como pessoas que queriam mediar a graça, vendendo indulgências. Também dos sacramentos, tá? Não era só indulgências, não. No sacramento também. A reforma, ela defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Que a salvação do pecador é uma obra exclusiva de Jesus Cristo. Vocês lembram um dos nomes de Cristo Jesus? Está lá em Mateus, logo no comecinho. E nascerá ele, e ele será o Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, né? O que ele fez em vida, Cristo, né? Sem nenhum pecado, sempre obediente ao Pai, sua morte aqui, expiando o pecado dos homens, a ressurreição, foi a oferta aceita pelo Pai. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo compõe, irmãos, o conteúdo fundamental das Escrituras Sagradas, e somente. Já que foi Cristo quem nos justificou e nos colocou na posição de filhos diante do Pai, nós somos filhos. E não há nenhum mediador entre nós e Deus senão Cristo Jesus. Irmãos, a fé protestante, oriunda da Reforma, baseia-se na centralidade de Cristo e não no antropocentrismo humano. Tá certo? Martinho Lutero afirmou o quê? Que Jesus é o centro, ele é o centro, e não só o centro, ele também é a circunferência. O Lutero estava falando isso, em outras palavras, tá bem? Do quê? Da Bíblia. É Jesus. Mesmo nesse sentido, um outro reformador, o Zwinglio, que eu citei aqui, Gyurico Zwinglio, o nome dele, ele reforçou falando que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Um corpo sem cabeça vive, né? Acho que não. É importante asseverar, irmãos, nesse ponto aqui, tendo em vista o afastamento e a banalização que nós temos visto da centralidade de Cristo, fato que tem levado muitos cristãos católicos e até protestantes, consciente ou inconscientemente, a viverem um evangelho alternativo. Sim ou não? Vivem um evangelho antropocêntrico, achando que estão glorificando a Deus. Não estão. Não passam de pecadores que estão pecando conscientemente ou sendo induzidos a esse pecado, de colocar o homem como centro das coisas. Aquele showman, não é? O pastor showman, o padre showman. Eles não são nada, irmão, são pó. Somos todos pecadores. Ora, sem Cristo, o Deus encarnado aqui, Salvador do mundo, não tem cristianismo. Não precisa nem ser vir no domingo, irmão. Se você não crê nisso, vou falar uma coisa aqui aberta para vocês. Eu disse uma vez para o Júnior, para a Márcia, eu acho que eu estou bonzinho aqui nessa igreja. Cada igreja que a gente vai passando vai ficando mais bonzinho. E vocês vão entender o sentido. Irmão, se você não crê que Cristo de fato é o centro do cristianismo, vai embora, irmãos. Fecha a Bíblia e vai embora. Vai viver o restinho
da vida que você tem aqui ainda antes de ir para o inferno. Eu não falo isso para, motivo de... Não. Vocês já conseguiram parar para pensar num evangelho sem Cristo? Tem como isso? Horas. É anátema. Se o evangelho não tiver Cristo, é anátema. Não é isso, Joel? Que fala Gálatas? Ainda que aparecesse um Papa Leão X, conjecturando, um anjo de luz, e anunciasse outro evangelho desse que temos anunciado. Qual era o evangelho que Paulo estava anunciando? Salvação por fé. Não era isso? Que seja anátema, maldito. O Paulo vira as costas, está indo embora, talvez pegando um ônibus ou o carro para ir embora para a casa dele, depois do culto. Estou brincando, conjecturando. Aí ele ouve lá os Gálatas lá, ouvindo uma outra turma lá, os judaizantes. Não, esse Paulo aí não está com nada. Jesus está com nada também. O negócio aqui é obra. Se você fizer isso aqui, os judeus criam nisso. O Paulo fala, gente do céu, o evangelho sem Cristo não é evangelho. Se você não crê no evangelho que tem Cristo Jesus como centro e a circunferência, repito, irmãos, dá tempo de ir embora. Nem venha para a igreja. Você está perdendo teu tempo. Você está fazendo um ritual, um protocolo, é um clube para a gente tomar café depois do culto. Vai embora. O pastor manda a gente ir embora? Manda. Sem nenhum problema. Agora, se você crê em Cristo no evangelho de fato, se você crê que Cristo é o centro e a circunferência de fato, e que nós não temos mérito nenhum, é Ele que nos salva, você está no lugar certo, que é isso que você vai ouvir aqui. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é para amaciar o nosso coração. É para confrontar o nosso coração. É importante, irmãos, nós entendermos isso. Sabe por quê? 431 depois de Cristo, claro. Sabe o que o romanismo fez, Márcia? Estou falando só dos Cristos, tá? Somente Cristo. Cristo é o nosso mediador. 431, Júnior, depois de Cristo, instituiu o culto a Maria. Em 787, Ana, sabe o que eles fizeram? Instituíram o culto a imagens. Em 933, está aqui já, né? Sabe o que eles fizeram? Eles instituíram a canonização dos santos. Esse aí mesmo que vocês viram. Aí você fala, por que eles fizeram isso? Não tem problema. Por que vocês acham que eles... Eu estou falando só dos Cristos. Por que vocês acham que eles fizeram isso, irmãos? Ora, também foi instituída, inclusive, a figura do sacerdote, líder religioso, entenda-se, tá bom? Igreja Católica. Como representante de Deus na terra. O vigário, o substituto. Vigário é substituto. Onde os pecados deveriam ser confessados, e devem ser mesmo, não há nenhum problema em confessar pecados, devemos. Só que a confissão ela é receita de bolo, ela é auricular. Você vai lá no biombo, você fala com ele, realmente, teu pecado aí, faz isso aqui, aquilo outro ali, está perdoado. É o que a Bíblia diz? Tem conceito bíblico? Espera aí, irmãos. Então quer dizer que nós temos Jesus Cristo como mediador, nós temos a Maria como mediador, é isso? Seria isso? Nós temos aqui, então, imagens, relíquias, né? Vamos colocar assim, mediando o aspecto da nossa salvação. Aí nós temos, além disso daqui, santos. Coitado do Agostinho, Júnior. Eles chamam de Santo Agostinho. O Agostinho nem sabe que eles chamam ele de Santo Agostinho. O Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Ele é um mediador. O São Longuinho, já ouviram falar no São Longuinho? Ele media o quê? O que ele media? Você perdeu alguma coisa? 3 pulinhos para pagar a penitência? Ô, irmão. Sabe? Olha só. O romanismo crê que da mesma forma que nós cremos, né? Que Cristo nasceu sem pecado de uma virgem. Amém. É isso mesmo. Mas o romanismo colocou Maria, Fausto,
como corredentora da humanidade. Corredentora. Aí aquela expressão que a gente usou numa das quartas-feiras, né? Se pedir a mãe, serás atendido, né? Um jargão aí da Igreja Católica Apostólica Romana. Pede a mãe que a mãe atende. A mãe é a Maria. Você pediu para o filho não respondeu, aí você apela para a mãe. Aí a mãe atende. Corredentora onde, irmãos? É pecador igual a gente. Uma mulher agraciada, claro. Sem dúvida nenhuma, digna de todo respeito. Claro. Mas pecadora. Como qualquer um de nós. E não é corredentora da humanidade. Tudo bem? O romanismo colocou Maria como corredentora. Não só ela, mas os santos também. E também o mérito da intercessão. Se o padre falar, aí o céu tem que se abrir para perdoar o pecado do camarada. O padre é tão pecador quanto vocês, irmãos. E eu. Certamente esse não é um ensino das Escrituras. Eu digo certamente porque está escrito na Bíblia. Vamos ler lá? Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Maria, corredentora da humanidade. Será que eles erraram ali? Não são os santos, não? Hebreus capítulo 7, verso 25. Pois também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Como é que se chega uma pessoa a Deus? Antes Deus regenerou, tá bem? Vivendo sempre para interceder por ele. Está falando de quem aí? Você lê o verso para cima, você vai ver que é de Jesus. Jesus, não é Maria, não é santo, não é ninguém. Tá bem? Atos capítulo 4, verso 12, olha lá. Vamos ler esse todo mundo junto? Vamos lá? Olha o que está escrito aí. Vamos lá, vamos ler? No 3. 3. Nem o São Longuinho? Então aí lascou mesmo. A Bíblia é claríssima. Solos Cristo. Somente Cristo. Terceiro, sola Escritura. Nós cremos que a cosmovisão reformada, falando da reforma protestante, se funda do fato de que não há verdades concorrentes. Não tem. Não há verdades que são negociáveis quando se trata de palavra do Senhor. Mas que existe uma verdade absoluta, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa aqui é inegociável. Eu sou bem resistente quando eu converso com algumas pessoas e eu percebo que a pessoa negocia valores e princípios bíblicos, sabendo deles. Uma coisa é quando não sabe, tudo bem, aí a gente estuda, a gente senta, ensina. Agora, quando uma pessoa sabe dos valores e dos princípios bíblicos e negocia, tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então olha só, a Bíblia é verdade absoluta para nós. João 17:17, santifica-os na tua, olha lá, verdade, na verdade. A tua palavra é a verdade, não é uma verdade, é a verdade. Tá certo? Olha só, diferente da posição de tudo que é relativo, que é o que a turma diz, trazendo a ideia do secularismo, que cada um tem a sua verdade. Hoje em dia mais do que nunca é isso, né? Não, cada um tem o seu padrão de conhecimento, sua razão, sua lógica. Não. Cada um tem suas experiências. Naquela denominação é experiência X. Aqui é outra, ali na outra é outra. Não, peraí, gente. Calma aí. Ou seja, tem um senso subjetivo. Tem um senso relativista, não é? De como deve funcionar o padrão supremo da palavra de Deus. Então, não há, portanto, nenhuma autoridade maior do que o próprio Deus. O princípio da sola Escritura, ou somente Escritura, é que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Nela, na Bíblia Sagrada, estão todos os fundamentos da fé cristã. Fundamentos suficientes a nós,
Não há tradições infundadas que estão superior a ela, ou mesmo igual a ela. Não há aqui credos, crenças, né? Espúrias, enganosas, revelações humanas, gurus espirituais, irmãos. Gurus espirituais que afirmam, formulam, não é? A autoridade pela qual nós devemos seguir. Não, aquele lá falou, é o irmão da revelação. Está revelando a Bíblia Sagrada? Não? Então vá para lá com a sua revelação. Revele a Bíblia Sagrada. Tá certo? Tinha um pastor, ele está vivo, hein? Está vivo. Está com 90 e... ele é da Assembleia. 96, eu acho. Pastor Marcelino. Pelo nome você já vê que ele é mais antigo, né? Marcelino, Saturnino, esses nomes mais antigos. Né? Só o Júnior que vai pôr o nome Saturnino no filho, ele já falou para mim. Eu ia conversar com a Letícia aí. Marcelino. Certa vez o camarada veio, ele conta essa história. Velhinho muito crente, viu? Assembleia de Deus, muito crente. Crê na revelação de Deus. O camarada veio lá e tá, e bababá, e dando cambalhota, e não sei o que, carregando o banco na cabeça. Claro que estou sendo metafórico. E ele pregando a palavra, gente. O camarada chega nele lá e fala: o meu pai manda te dizer nos bababi, bababá, babá. E deixou ele falar lá. Nada com nada na Bíblia Sagrada. Desconexo com os princípios da Bíblia Sagrada. Contrário do que a Bíblia Sagrada dizia. Ele falou: vá sentar você e o seu pai. Ele é nordestino. Vá sentar você e seu pai. O pai dele devia ser outro. Porque como é que Deus fala uma coisa aqui na Bíblia e usa uma pessoa para revelar outra coisa diferente do que está na Bíblia? Perigosíssimo isso. Não é relativo. Não tem uma verdade ali, outra lá, outra acolá. Só tem uma verdade. É a Bíblia Sagrada. Nela todos os fundamentos estão lá, irmãos. Nós não temos autoridade nenhuma para modificar, para realizar particular elucidação da Bíblia Sagrada, do que a gente acha. Ela é e não contém. Ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Se eu digo que ela contém, eu posso escolher, não posso? O que eu quero ou não quero, o que é palavra de Deus ou o que não é. Ora, ocorre que ao mesmo tempo que as autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana concordavam que a palavra de Deus era o padrão máximo para a vida, eles também acreditavam que a orientação divina poderia ser encontrada em locais diferentes fora das Escrituras. Olha só. Tem a Bíblia, gente, tem. Legal, eu até acredito na Bíblia. Tem aqui uma outra coisinha, tem um puxadinho aqui, fora da Bíblia. Não, não é Bíblia, não? Não. Bíblia tudo bem, tem outra coisa aqui além da Bíblia, mas está contra a Bíblia. Não, mas não tem problema, aqui é outra coisa. Eles faziam isso, viu? E ainda o fazem. Será que são só eles? Abre aspas. Roma reivindicou, Cânon Nono, uma estrutura de autoridade em 3 partes, que incluía a Escritura. Só a Escritura? Só a Escritura? Não. A Escritura, a tradição e o magistério. O componente principal dessa estrutura de autoridade é o próprio magistério. Estou lendo, viu? Eles escreveram. Que é o magistério oficial da Igreja Católica Romana, manifestada principalmente pelo Papa. Então tem a Bíblia e aí tem o Papa. Se o Papa falar alguma coisa lá, mesmo que não tenha conceito bíblico, tudo bem. É isso que eles falavam. E falam ainda, né? O nome disso, eu citei aí no estudo, o Papa estava falando ex cathedra, é o termo técnico para isso. Ou seja, eram consideradas palavras do próprio Deus, Júnior. Você imagina? Tem a Bíblia. Mas se você não quiser ficar muito com a Bíblia, não, o Papa fala aí, principalmente esse bom aí. Francisquinho tá uma beleza esse daí, tá aí. Ele fala ex cathedra lá, que é o termo técnico, ele está falando do próprio Deus. Não, é o próprio Deus aqui me revelou. Eu acho que nós temos que pintar essa igreja de vermelho aqui. Recebi essa revelação agora. E as pessoas têm que aceitar.
tem diferença de alguns lugares ditos protestantes? Aqui, ó, fecha aspas, eu estou fazendo uma leitura. Para Lutero, somente as escrituras aqui é que é o arbítrio máximo em que todo cristão deve acreditar. Tanto que ao ser convidado aqui para se retratar dos ensinos que a Igreja Católica falou, não, ele está ensinando falso, esse Lutero é um herege. Lutero, vem aqui se retratar. Ficou conhecido como Dieta de Worms. Foi onde ele compôs esse hino aí que nós cantamos, 155, Castelo Forte. Esse é o hino, viu, irmãos? Se você conhece alguma outra letra diferente desse aí, tem coisa errada aí, viu? Esse aqui é o hino da Reforma Protestante. Castelo Forte. Tem na harpa cristã, também, 581, né? Isso. Tem no cantor cristão, da Igreja Batista. É isso aqui a letra, viu? Tá bom? Se tiver alguma outra letra estranha, eu acho que alguém foi mais inspirado pelo Lutero, né? Alguma coisa aconteceu aí. Então olha só. Quando ele estava indo para a Dieta de Worms, que ele enxerga uma torre de longe, ele fica sabendo da morte de umas pessoas lá, ele começa a compor com base no Salmo 46, Castelo Forte. E aí ele disse assim, ó, lá na Dieta de Worms, diante de um concílio todo, pedindo para ele se retratar, ele disse assim, abre aspas, ao menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Depois que ele leu isso aqui, viu? O justo viverá pela fé. Olha só, o que mais ele diz aqui. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Sem conversa. Não tem negociação. Não, mas o pessoal vai falar mal. Que fale. Ah, mas vão perseguir. Que persiga. Você não vai ser o primeiro nem o último. Prefiro agradar a Deus do que a homens. Tudo bem? Avançando. Para os reformadores, somente a Escritura tem voz definitiva no que concerne a moralidade e a fé. Só a Escritura indica, irmãos, a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade, a inerrância das Escrituras. Somente a palavra de Deus aqui pode ser identificada como regra de fé e prática. A autoridade aqui das Escrituras não depende do testemunho de qualquer que seja o homem. Não depende disso. Ou mesmo de qualquer que seja a igreja. Pode ser até essa. As Escrituras não dependem do nosso testemunho. Tudo bem? Mas depende única e exclusivamente do próprio Deus, que é o autor dela. Esse aí não tem falha. Esse aí não erra. Esse conceito, irmãos, contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval. Naquela época, a autoridade papal, a tradição, né, e as formulações dos concílios possuíam aqui autoridade equiparável às Escrituras, se não superior, viu? Todavia, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus para o ser humano. É a Bíblia, é a palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 10% das Escrituras é inspirado por Deus. Então a Bíblia não contém, ela é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Não é assim? Que justiça é essa? Do homem? Somente por meio das Escrituras há a revelação, tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, e o homem pode conhecê-lo. Caminhar no caminho de salvação e ser habilitado, inclusive, para toda boa obra, pelas Escrituras. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Salmo 119, 105. E luz para o nosso caminho. Quarto e penúltimo, bem breve. Sola gratia, somente a graça. A igreja romana, tudo beleza até aqui, não é?
bênção pura, falava, e ainda fala, que quem estivesse fora da Igreja Católica Apostólica Romana estaria perdido. Ou seja, estaria condenado ao fogo eterno. Será que é só a Igreja Católica Apostólica Romana que quer monopolizar a salvação? Será? Tem uma denominação, que eu não vou nem citar o nome, que diz que é a graça. A graça é a denominação. Não é só essa. Vocês deram risada, não tem outras também. A Igreja Católica, não. Quem está fora da Igreja Católica, sem chance. A gente viu o Gargamel aí, né? Como é o nome dele? É o Padre Gargamel, sei lá qual é o nome dele. Quem estiver fora da Igreja Católica vai ser condenado. Só vai ser salvo quem estiver na Igreja Católica. A Igreja Católica é meio de salvação. Para aí, irmãos. Fecha a tampa do caixão, enterra logo, porque... Que igreja é meio de salvação? Aonde tem isso na Bíblia Sagrada? Eles pensam assim até hoje, viu? No estudo bíblico nós vimos um vídeo dele falando. É recente. O único modo para que esses que estão fora da Igreja Católica pudessem ser salvos seria se unindo à Igreja Católica Romana, participando dos sacramentos, e são 7, não são ceia e batismo apenas. Quer dizer, batismo salvífico, Igreja Católica, sacramento. Eu falei isso que a gente estava conversando no estudo. Que mais? Jejuns, esmolas. Esmola salva, você sabia? É sério, gente. Está no livro apócrifo, Eclesiástico, capítulo 3, verso 33. Né? Esmolas. Se você der esmolas, você é purificado. Seu pecado é purificado pelas esmolas. Obras, sim ou não? Percebe? Olha só. Outros trabalhos piedosos. Existia uma obra da piedade lá também, os quais proporcionariam aqui recompensas eternas. Eu faço para ter alguma coisa em troca. Senão eu nem faço. Essa é a ideia aqui. Sacrifícios estabelecidos pela Igreja Romana. Na época da reforma aqui, o romanismo estava envolvido no verdadeiro comércio de salvação. Eu nunca falei para vocês. Vendendo até estrume de animal. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. As esmolas, boas obras, qualquer coisa nesse sentido que você queira chamar, comprometimento com as tradições da igreja, as doutrinas humanas aqui desenvolvidas por ela, garantiam um suposto lugar no paraíso dos fiéis. Definitivamente o homem não pode comprar salvação pelos seus próprios esforços, méritos. Percebe? Nem mesmo optar aqui com a sua vontade escravizada pelo pecado, para ir em direção a Deus. Ele está inclinado para o pecado. Se não é Deus fazendo uma ação, ele não vai para lugar nenhum. Aí veja, dizer que a salvação é pela graça não é só afirmar o caráter sobrenatural da salvação, mas é também excluir todo e qualquer esforço humano para que seja salvo. É pela graça. Graça é favor e merecido. Você não merece, irmão, mas você é salvo. A reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina. A Bíblia categoricamente afirma. Põe aí pra gente, Romanos capítulo 9, acho que é isso. Romanos capítulo 9, verso 16. Eu acho que é isso. É isso. O que está escrito aí? Graça ou não? O contexto de Romanos está falando de salvação. Tá? É Paulo explicando para as pessoas isso. O tema da epístola é justificação pela fé. Não depende de quem quer ou de quem corre. Não são pelos meus méritos. Mas é Deus que usa a sua misericórdia para conosco. Deus. Romanos, está em Romanos aí. Vai para o capítulo 11 agora.
verso 6. Olha aí. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se for por obras, não é graça. Vamos rasgar essa página aí então também, porque aí quando a Bíblia contém, aí tá certo, aí eu escolho o que eu quero mesmo da Bíblia. Agora, se a Bíblia aí a gente entende que ela é inteira, a palavra de Deus. Está escrito aí, ó. E se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça não é graça, é obras. E obra não salva ninguém. Sola Graça afirma que não há nada que nós possamos fazer para obter favor de Deus, pagar Deus, negociar com Deus. Nós somos pecadores indignos, irmãos, e não merecemos a bondade do Pai, não. Nós não temos mérito na nossa salvação. Não cooperamos com Deus, nós não cooperamos com Deus. A salvação é um dom, é um presente, um favor que nós não merecemos do Deus Criador. Não é por conchavos, não é? Fazer uma aliança aqui, outra acolá, não. Não se dá por ações humanas, não se manifesta por qualquer que seja o proceder do homem. Paulo fala claramente disso. Em Efésios capítulo 2, verso 1 a 9, o texto é longo, marque para você ler em casa. Efésios capítulo 2, verso 1 a 9, Paulo fala claramente disso aqui. Antes da graça de Cristo nas nossas vidas, lembre-se, você estava morto, vivendo em pecado. E assim como um cadáver não tem como reunir forças para sair do túmulo, sem Cristo não teríamos como ter vida plena e abundante, por maior força de vontade que nós tivéssemos. Percebe? É graça, é favor imerecido. Não é por uma indulgência, por alguém que fala, é graça. Último, só lhe deu glória. E pega tudo isso daqui e despeja aqui agora. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. O romanismo ensina ainda, exige ainda, devoção ao clero. Irmãos, no dia que vocês ouvirem, de verdade, eu falar para vocês assim, gente, me adorem, pode pegar uma camisa de força, eu estou fora das faculdades mentais, perdi a salvação. A gente não perde a salvação. Estou maluco. Não existe isso. Adoração somente a Deus. Glória somente a Deus. Honra somente a... Como é que eu me reúno com os meus pares? Vamos induzir o povo a nos adorar, a render devoção a nós. Quem sou eu na fila do pão? Não estou falando de respeito, não é isso que eu estou dizendo. De adoração. Tudo bem? Horas. O clero exige isso no romanismo. Exigia e exige. Já que estes poderiam supostamente mediar perdão de pecados e obtenção de bênção aos homens, então eles são os tais, né? Hoje tem uma turma do protestantismo, eles não usam esse termo aí, mas eles usam assim, ó, não toqueis nos ungidos, ou no ungido. Já ouviram isso? O camarada pronto, faz um monte de besteira, aí o cara vai denunciar ele com a Bíblia Sagrada. Não toqueis no ungido. Se tocar, vai. Submeta-se à sua liderança eclesiástica, enquanto a liderança eclesiástica se submeter às Sagradas Escrituras. Tudo bem? Ainda hoje, nós podemos notar aqui a reverência e adoração ao Papa, irmãos, sem entrar no mérito da idolatria aos santos, né? Sem entrar nesse mérito. A reforma ela surge aqui centralizando a glória, o louvor, a adoração somente a Deus. Todos, absolutamente todos os seres humanos são míseros, né? Pecadores, e nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor é que informa isso. Isaías 43, verso 7. Isaías capítulo 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei. Para quê? Para a minha glória, e que formei e fiz. Foi Deus que nos fez para a glória dele, e não de papa, de pastor, de padre, de umbanda, de líder de umbanda, quem quer que seja. Irmãos, colocar santos, papas, relíquias, sacerdotes no lugar de Deus é uma clara desobediência à Bíblia Sagrada. Aí você fala, isso era na Igreja Católica. Colocar sistemas,
pessoas acima de Deus é idolatria no coração. O próprio Calvino, um dos reformadores, dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ter alegria nele para sempre. A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. Tanto a missão da igreja de declarar essa glória, né, entre as nações e anunciar suas maravilhas, como esse ajuntamento que nós estamos fazendo aqui. O objetivo final é a glória de Deus. E como é maravilhoso, irmãos, nós sabemos o fato de que Deus nos escolheu para anunciar exatamente esta glória dele, o Evangelho, a muitas outras pessoas. Só lhe deu glória ao resultado natural desses 4 pilares anteriores de sustentação. O propósito último do coração de todas as coisas e da salvação do homem é a glória de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Toda adoração nos céus, na terra, pertence somente a Deus. Não é ao Papa. Não é ao Papa, não é um padre. Romanos 11, 33 a 36. O apóstolo Paulo descrevendo, falando de tudo isso. Paulo era bobinho, né, irmãos? Não sabia de nada, né? Instruído, né? Um homem instruído, usado por Deus. Ele começa no verso 33 do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí ele para. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem de nós, irmãos, aqui, na criação do universo, oh Deus, põe o sol um pouquinho mais para cá na Via Láctea, não está bom aí? Quem de nós, irmãos, pega aquela estrela ali, a constelação de Cruzeiro do Sul, põe mais para o lado de cá? Quem de nós, irmãos, foi o conselheiro de Deus para aconselhar Deus de alguma coisa? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Deus, eu fiz, hein? Mas agora não esquece, hein? Quem, irmãos? Quem? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Só lhe deu glória. Sola fide, nós afirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. No sola fide, nós negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito em que possa ser achado em nós, qualquer obra que nós possamos fazer, qualquer instituição que diga, aqui tem salvação, somente aqui, fuja. Não somente no sola fide, mas no solos Christus, nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada única e exclusivamente pela obra meritória e mediatória do Cristo histórico, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, o Logos divino. Sua vida sem pecado, a expiação por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Nós negamos, irmãos, que o Evangelho seja pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada, e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada, dita, falada, pregada, exposta. No sola Escritura, nós afirmamos que a Escritura é inerrante como única fonte de revelação divina escrita, única para nos constranger a consciência, nos iluminar a mente. A Bíblia aqui sozinha ensina tudo o que é necessário. Tudo que é necessário para a nossa salvação. Tudo. Nós negamos que qualquer credo, qualquer concílio, qualquer indivíduo possa constranger a consciência do ser humano. Que o Espírito Santo fale, veja bem isso, independente ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação superior à Bíblia. Sola gratia, nós afirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus única e exclusivamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus é que nos leva a Cristo, soltando-nos da servidão do pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual.
Nós negamos, irmãos, que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, as técnicas, as estratégias humanas por si só não podem realizar transformação. Não podem realizar transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Não é. Fé não é uma negociação. Por último, só lhe deu glória. Já vamos louvar ao Senhor. Nós afirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e nós devemos glorificá-lo como fim último. Nós devemos viver aqui nossa vida inteira perante a face do Deus triuno, sobre a autoridade de Deus, para a glória de Deus somente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus em nosso culto. Se esse culto for confundido com entretenimento, se esse culto for confundido com negligenciar o Evangelho, a pregação, ou se nós permitirmos que o afeiçoamento próprio, não é? A autoestima, a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho no culto. Quando eu centro o culto em mim, acabou. Quando você faz alguma coisa aqui, seja tocar, pregar para si próprio, vai embora, irmãos, não faça isso. Quando eu oferto para mostrar que eu estou ofertando, ou para minha glória, é melhor que você não oferte, como o Joel falou, eu tenho dito. Quando você pega uma vassoura e varre a igreja para mostrar para o pastor ou para alguém que você está fazendo, irmãos, eu não estou nem aí. Eu oro a Deus para que Deus te fortaleça, te dê graça, e que eu pegue uma vassoura e varra junto com você. Mas para a glória de Deus. Quando vem um irmão consertar o telhado para não chover na nossa cabeça, é para a glória de Deus. Quando nós nos reunimos aqui para partilhar a ceia do Senhor, é para a glória de Deus. Quando eu venho para o culto, não é porque o pastor mandou o folder para mim que eu estou indo no culto. Eu poderia nem mandar. Eu venho no culto porque eu quero adorar a Deus. É para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus, irmãos. Não é para outra coisa. Qualquer que seja a razão na nossa vida, se nós fizermos algo que não seja para a glória de Deus, você está pecando. Você está pecando. E o coração do homem é orgulhoso com isso, viu? E enganoso. Cuidado. A base da reforma protestante é essa. Não é, irmãos, fazer uma maquiagem no rosto, colocar um chapéu de bruxo. Muitas pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia na sua mão. É triste ver cristãos fazendo isso, viu? Triste. Negociando sua fé. Faz o vampiro. Irmãos, eu inclusive falei com uma pessoa numa escola. Ela havia me convidado, eu recusei o convite. Falei, não. Para falar na escola, no Halloween? Você está maluco, você está falando. Eu sou presbiteriano, você sabe, né? Falei para ela. E não por ser presbiteriano, foi reformado. Não é de jeito nenhum. Aliás, eu até te indico, se vocês quiserem fazer algumas fantasias, eu até dei uma indicação para ela, de verdade, falei isso mesmo. Fantasia, um de Papa Leão X e o outro de John Tetzel. Que aí é o terror, né? Aí a gente fantasia o outro de Lutero e o outro, né? Calvino, Zwingli, a gente faz lá. A cultura tem sido desconstruída debaixo do nosso nariz. E a gente fica negociando esses valores. A gente fica negociando isso. Nós não estamos comemorando o dia do Saci. Agora inventaram essa. Estão sabendo ou não? 31 de outubro é dia do Saci aqui no Brasil. Vocês sabiam disso ou não? E eu descobri que veio de Botucatu essa aberração. Tem o Halloween, tem o dia... Os caras comemoram tudo. Dia do Saci, dia do Halloween. Menos a Reforma Protestante. E quando relembra a Reforma Protestante, passa o ano inteiro pecando, pisando o pé na jaca, falando de salvação por obras, pisando no sangue de Cristo, aí chega no dia 31, Reforma Protestante. Ô, irmão, vai ver se eu estou na esquina. Vamos falar o Evangelho como ele é de verdade. Sem negociação. Aproveitar que eu estou ruim da voz hoje, eu falei mesmo. Tá certo? Tem hora que tem que dar uma chacoalhada. Que isso sirva de firmeza para vocês. Para vocês crerem, continuar crendo. De fato, o que é o Evangelho. Pessoas morreram, viu? Pessoas morreram, não foi só na reforma, não.
ao longo da história da igreja, bebês, grávidas, idosos, comidos por feras, para que você tivesse a palavra de Deus hoje. Um chapeuzinho de bruxinha. Ou você é crente ou você não é, meu irmão. A gente não negocia a fé, não. Tudo bem? Amém? Viva o Senhor, que abençoou todas essas pessoas para conduzir naquela época tão tenebrosa, anos de escuridão, né? O caminho para a centralidade na palavra do Senhor. A gente pode pregar ela aqui hoje, porque isso aqui aconteceu. Somente por isso. Só lhe deu glória, irmãos. Somente a Deus a glória. Que Ele seja o alvo, o motivo acurado da nossa devoção. Vamos louvar ao Senhor, todos juntos. Fiquemos em pé.